Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira live de 2021 da Academia Paulista de Psicologia, hoje intitulada Tristeza, Alegria e Qualidade de Vida em Tempos de Pandemia. Essa live visa estreitar ainda mais os laços com a comunidade científica em psicologia e com a sociedade. Eu sou Marilene Proença, sou a presidente atual da Academia Paulista de Psicologia. A Academia Paulista de Psicologia, ela é uma entidade sem fins lucrativos e tem como missão a promoção de atividades visando a divulgação da ciência e da psicologia. Para este encontro, contamos com 2 especialistas, estudiosos reconhecidos nacional e internacionalmente no tema proposto. São acadêmicos da Academia Paulista de Psicologia que dispensam apresentações. Professor Esdras Guerreiro Vasconcelos e a professora Ana Cristina Limonge França, que, a partir das perspectivas clínica e organizacional, discutirão sobre tristeza, alegria e qualidade de vida em tempos de pandemia. Nesta live, nós contamos com vários apoios. Um deles da Seven Waves, apoio do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho, e do Instituto Paulista de Estresse, Psicossomática e Psiconeuroendócrino Imunologia. E o apoio técnico de Tamires Lopes. Agradeço imensamente, em nome da Academia Paulista de Psicologia, a participação dos nossos colegas da Academia Paulista. E organizamos nossa live em 2 momentos. Nós vamos ter primeiro a fala dos nossos convidados, do nosso convidado e da nossa convidada, e estamos com o chat aberto para perguntas. Vocês poderão, através do chat, fazer as suas considerações e a participação de todos e todas que estão assistindo são muito bem-vindas. No primeiro momento, eu vou passar a palavra para o professor Esdras, que vai fazer as suas considerações. Boa tarde, Esdras, seja muito bem-vindo, esse espaço é seu. Muito obrigado, Marilene, boa tarde a você, boa tarde a Cris, a professora Ana Cristina Limonge França, boa tarde a Tamires e a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande, nesse sábado à tarde, dedicarmos um tempo aí à reflexão sobre esse importante tema. Muito bem, então vou começar, por conta do nosso tempo mais restrito, vou começar falando de tristeza e alegria e qualidade de vida. A professora Ana Cristina Limonge França é a grande especialista internacional e nacional e internacional sobre qualidade de vida. Então, nós fizemos uma divisão aí do tema, puramente teórica, mas é uma divisão onde estarei falando, no primeiro momento, sobre tristeza e alegria, e ela falará sobre tristeza, alegria e qualidade de vida em tempos de pandemia. Tristeza e alegria são 2 sentimentos que nos acompanham durante todo o percurso da nossa vida. Desde os primeiros dias de vida, nós começamos a manifestar alegria, primeiramente, depois aprendemos este outro sentimento que é tristeza, e os 2 vão alternar no nosso percurso até o último instante da nossa existência. É possível que uma vida ou outra seja, ou que a nossa vida seja mais marcada por um sentimento do que pelo outro, mas dificilmente ela será
por um único sentimento, seja ele de tristeza ou de alegria. Eu vou começar com uma notícia triste que marcou, que ela é atual, é desta semana, mas que marca a tristeza que nos acompanhou durante todo o ano de 2020 com a epidemia. Essa é a mensagem de uma mãe aos filhos, a partir do hospital, do seu celular, no hospital, na enfermaria do hospital, onde ela denuncia o triste e lamentável estado em que se encontrava. Não tem UTI. Amo vocês. E dessa forma ela se despede dos seus filhos, porque horas depois ela estava morta. A notícia alegre apesar de nós termos muita dificuldade com a quarentena e as restrições que estão sendo impostas, mas a notícia alegre é que se qualquer um de nós consegue se isolar da contaminação, ele salva não somente a sua vida, mas a vida também dos demais. Isso é motivo por si já de alegria. Em todas as línguas existe, ou na maioria das línguas existe estes dois sentimentos, ou a denominação para esses dois sentimentos, alegria e tristeza. Muitas vezes eles aparecem como felicidade e infelicidade, né? São substituídos por estes outros dois predicados. Vocês podem ver aqui na coluna da esquerda que alegria é substituído, então, por felicitar, felicidade, não é? Então, isso é geral. Normalmente, a alegria é demonstrada na fotografia, na arte, até mesmo como ela existe em nossas mentes, com essa expressão um tanto jubilosa, extrovertida, não é? De um sentimento, e o outro, da tristeza, como uma fisionomia introvertida e com a lágrima, por exemplo. No filme, no fantástico filme Divertidamente, a tristeza é representada por este personagem aí em azul, e esta extroversão, esta exuberância da alegria por este personagem, que também tem cabelo azul, mas que está num movimento de expansão. No Samba da Bênção, de Vinícius e Toquinho, eles vão dizer que a alegria é a melhor coisa que existe. É assim como luz no coração. E num outro momento dessa mesma canção, eles dizem: a tristeza tem sempre uma esperança, que é de um dia não ser mais triste, não. Nós todos temos esses quadros, essas fotografias na nossa mente de como transcorreu a quarentena, a privação, a restrição de movimento no ano 2020 e prevalecendo agora de 2021, inclusive com uma frequência maior de lockdowns, né? Existe a tristeza circunstancial, que é aquela que marcou bastante o nosso ano, ou desde o início dessa epidemia, dessa pandemia, que é a perda de algo afetivamente significativo, né? E aí podemos incluir neste conceito de algo afetivamente significativo uma série de coisas que têm caráter tanto coletivo quanto pessoal. O desemprego, por exemplo, é uma tristeza circunstancial. Estamos na espera de que a economia retome o seu curso e que haja emprego e trabalho para todos. A morte de um amigo ou familiar por Covid são tristezas circunstanciais, apesar que as perdas são definitivas.
Existe também a tristeza por trauma. A psicanálise vai falar disso, a bioenergética vai falar disso, a teoria dos esquemas, não é? Desenvolve um conceito de terapia dos traumas e ela considera, nesse contexto, a tristeza, a terapia comportamental ou cognitiva. Se lemos o famoso livro, são vários livros, mas eu cito apenas como exemplo aqui, O Erro de Descartes, não é? De Damasio, do Antônio Damasio, nós vamos ver como um trauma gerou uma tristeza por toda a vida. Existe também a consideração de que a tristeza, e a psicologia estuda bastante isso, com dissensões, quer dizer, não é um tema unânime, de que a tristeza possa ser um traço de personalidade. Pessoas que tem este componente triste na estrutura da sua personalidade e ela caracteriza, então, toda a sua postura, atitude e comportamento. Então, nós nos perguntamos na psicologia se ser triste é uma maneira de ser na vida, não é? E Fernando Pessoa fazia uma distinção muito interessante. Ele dizia, eu não sou pessimista, eu sou triste, marcando aí uma diferença muito interessante que nos leva a considerar estas coisas como não juntas, unidas, vinculadas, associadas, mas distintas uma da outra. Plutchik, um psicólogo russo, vai considerar que a nossa vida psíquica se constitui a partir de 8 emoções básicas, e nestas emoções básicas nós encontramos a tristeza e a alegria, e algumas emoções primárias, que ele vai chamar de díades primárias, secundárias e terciárias, que estão associadas a outra. Portanto, no campo das dimensões básicas, nós poderíamos estudar só a tristeza e só a alegria. Se nós, porém, analisarmos ou estudarmos a alegria junto com um outro sentimento que é de aceitação, nós então chegaríamos a um terceiro sentimento chamado amizade. Se for alegria com medo, chegaríamos à culpa. Se for alegria com surpresa, ao deleite, portanto, já se direcionando para um desfrute maior da alegria, e assim por diante, e existem vários outros desdobramentos destas emoções. Na revista de psicologia da Vetor, a editora de um dos nossos colegas acadêmicos, o professor Glauco, existe um trabalho sobre 11 traços de personalidade e características emocionais encontrados nas crianças. Esse estudo, feito pelo Daniel Bartolomeu, da Universidade de São Francisco, vai considerar os grandes construtos de personalidade que existem, e ele, então, encontra a tristeza como um componente do neuroticismo. Luiz Carlos Brant e Carlos Minayo Gomes, da Fundação Oswaldo Cruz, estudando trabalhadores de uma empresa, constataram que isso se estende para todo o trabalho no período pós-industrial. Ou seja, a tristeza tornou-se um tabu. Há que viver com alegria. E eles vão dizer que as pessoas tristes são encaminhadas para o setor médico, onde elas são, então, tratadas e medicalizadas como depressivas. Portanto, sem a distinção de tristeza e depressão. E ele vai dizer que o diagnóstico de depressão, né, exime a empresa da responsabilidade na configuração
do estilo de trabalho e do estilo de vida que o trabalhador está tendo dentro da empresa. A professora Ana Cristina vai poder, então, falar disso, ela vai nos trazer hoje uma visão bem clara sobre isso. De qualquer forma, Luiz Carlos Brant e o Carlos Minayo Gomes vão considerar que a tristeza para a empresa é uma ferida ética e o que eles querem desejam, eles têm o objetivo de excluir aquele que não apresenta um semblante de bem-estar. Eu creio que isso pode ser generalizado para a nossa sociedade de uma forma mais ampla, apesar que no ano de 2020 e neste início de 2021, não é possível também ter esse semblante de bem-estar assim tão frequente, uma vez que nós sabemos da realidade ao nosso entorno. Rapidamente aqui, para nós vermos como a tristeza no percurso do tempo foi considerada, na teologia cristã, a tristeza é considerada como a perda do vínculo do homem com Deus. São Tomás de Aquino considerava a tristeza como sendo um mal pessoal, que a pessoa precisava resolver e precisava, com a ajuda de Deus, eliminar. Por sua vez, os monges da Idade Média veem a tristeza não como um mal pessoal, como São Tomás de Aquino, mas como um caminho para atingir a verdade divina. Portanto, eles se utilizavam da tristeza para chegar mais perto de Deus. Spinoza, na era moderna, vai dizer que o sujeito triste era um arauto da fraqueza, que, portanto, precisava ser encarado como sendo um estado patológico. E Nietzsche, em 1978, vai expressar algo mais ou menos semelhante, quando ele diz que o indivíduo triste, que manifesta a tristeza, ele é desprezível. Portanto, ele é um pregador da morte, diz Nietzsche. Então, vocês vejam que a tristeza foi sendo empurrada para fora do âmbito da vida social. Ora, nós temos aí diante de nós essa grande realidade da pandemia, ela é irremediável, uma vez que o vírus está aí e ele faz este papel devastador que está fazendo, mas nós também podemos nos perguntar se alegria e tristeza são relevantes existencialmente para a existência humana. No livro fantástico do Lowen, do bioenergético Lowen, né? O livro chama-se Alegria. Ele diz que a alegria não pode existir sem a tristeza, né? Elas estão juntas, elas se pertencem. E a vida psíquica do ser humano depende de um balanço equilibrado entre esses dois sentimentos, entre o quanto e como lidamos e o quanto portamos de tristeza e de alegria na nossa vida. A neurociência vem trazer uma contribuição muito interessante sobre esse tema, porque ela diz que nós temos no centro do nosso cérebro, aí onde vocês podem ver a palavra hipotálamo, né? Nesse núcleo do sistema límbico, constitui-se um circuito neurohormonal de neurotransmissores que vai constituir e dar configuração àquilo que sentimos. Ele se estende para o cérebro primitivo, animal, reptílico, que está aqui representado pelo bulbo, não é? E se estende para o grande cérebro racional que nós temos no lobo pré-frontal, que está aqui onde vocês veem
é escrito a palavra recompensa. Portanto, esse circuito de recompensa que atinge os 3 cérebros, não é? Que circula pelos 3 cérebros, ele depende da presença dos neurohormônios, chamados dopamina, serotonina e norepinefrina. Apenas esses 3 para citar, mas nós teríamos aqui outros, como as endorfinas, a citocina e vários outros. Ora, quando esse circuito fica retroalimentado em si mesmo, ele vai constituir, portanto, um estado muito especial na nossa vida emocional e na vida psíquica, e algumas pessoas podem até mesmo ficar presas dentro desse circuito. Aí é quando nós diríamos que ela está vivendo encarcerado numa tristeza, ou talvez até numa alegria, não é? O circuito de recompensa, portanto, ele intensifica, da forma, configura, intensifica, mas também ele pode manter as nossas emoções e, com isso, gerar dependência. As teorias modernas partem de que as dependências estão intimamente ligadas a esta configuração fixada do circuito de recompensa. Então, podemos falar de dependência da tristeza ou dependência da alegria como estados psíquicos que geram desequilíbrio e falta de maturidade. Esses são achados da nova ciência chamada neurociência, que tem aí há 20 e poucos anos, desde que ela se constituiu, mas se nós olharmos mais amplamente, nós vamos ver que estados assim sempre foram descritos na literatura, na psicologia, na religião, né? Faubert, por exemplo, dizia que advertia, tenha cuidado com a tristeza. Ela pode ser um vício, né? E realmente nós podemos constatar isso na nossa vida cotidiana, pessoas que parecem estar profundamente dentro, vivendo uma tristeza onde não há espaço para outro sentimento, ou o sentimento predominante seria esse da tristeza, e há pouco espaço para a alegria. Mas tem um outro dado da neurociência que esse eu acho fantástico. E ele vem esclarecer muita coisa e nos contribuir bastante para o nosso autoconhecimento. Essa constatação foi feita em 2003, publicado na revista Science, por Eisenberg, Lieberman e Williams. E eles descobriram que a área cerebral para onde confluem os sentimentos neurais do sentimento de dor emocional e tristeza, ela está localizada no cérebro bem vizinha à área onde se encontra o núcleo do prazer e da alegria. O núcleo do prazer e da alegria nós já conhecíamos, já sabíamos disso desde os anos 60. Mas essa descoberta de 2003 é que o núcleo que constitui e que dá configuração à tristeza e à dor emocional, ela está localizada exatamente bem vizinha ao núcleo do prazer e da alegria. E eles vão dizer que ela está localizada na base do símbolo anterior. Aqui nestas duas figuras eu tentei localizar, mas se olharmos a figura da esquerda, nós vamos ver ali exatamente naquela fenda que existe entre os 2 lóbulos do nosso cérebro, exatamente lá no lobo frontal, nós podemos ver e olhar um pouco adentro e ver que existe ali um símbolo, a formação de um símbolo na figura da direita, isso está mais claro, e a seta está apontando para o local onde existiria, portanto, esses 2 núcleos, o do prazer e o núcleo da tristeza. Volto ao slide anterior, porque esse é um dos achados de Eisenberg, Lieberman e Williams. Ele também vão constatar algo
fundamental. Eles dizem que, em caso de saturação numa área, ocorre, portanto, uma queda abrupta de endorfinas, portanto, daqueles neurotransmissores que apontamos antes no circuito de recompensa, e o que vai acontecer é que o indivíduo começa a responder com a outra área, a área vizinha, no caso, a alegria do prazer. Ora, a conclusão que se faz disso é que sentimentos de felicidade e infelicidade, eles se alternam espontaneamente dentro do nosso cérebro. E aí eu me lembrei de algo que Khalil Gibran diz: quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis que, na verdade, estás chorando por aquilo mesmo que constituiu o vosso deleite. Ora, sem conhecer neurociência, Khalil Gibran estava falando dessa alternância que se estabelece entre os dois núcleos. Este é um belo quadro que eu gosto muito, porque mostra na esquerda o núcleo do desprazer, da alegria, da dor emocional, não é? Da tristeza, e no lado direito o outro núcleo. E veja como eles dois estão entrelaçados, como toda uma rede neural conecta um núcleo com o outro. Sendo assim, e foi assim que Heisenberg e Lieberman constataram que quando ocorre uma saturação em um determinado núcleo, ele imediatamente transfere todo o campo estimulatório para o outro núcleo. Aí podemos nos perguntar se é isso, então, que os psiquiatras vão chamar de bipolaridade, ou que a psicologia chamava, ou a psiquiatria, de alternância de humor. Boris Cyrulnik, um grande estudioso nessa área, vai dizer que nós não podemos viver a vida inteira fugindo da infelicidade, algo que caracteriza os tempos modernos, não é? Nós não podemos querer construir uma felicidade perene, eterna, que marque para sempre os dias da nossa vida. O cérebro produz alegria quando estamos saturados de tristeza e gera tristeza quando estamos excessivamente alegres. É a conclusão que chegamos dessa descoberta, desse conhecimento. Nós conhecemos isso na vida comum quando dizemos está tudo dando tão certo que algo ruim vem por aí. Nós parece que pressentimos, né? Sem conhecimento neuroendócrino, neurológico nenhum, que vai haver uma mudança de estado de humor. Nunca me senti tão feliz, como que dizendo, algo mudou na minha vida, né? Existe também a expressão popular que diz quem chora hoje, sorrirá amanhã. Portanto, a alegria não permanece perene, nem também a tristeza. E há alguém que diga, quando perguntamos como ele está, olha, se ficar melhor, estraga. É interessante isso, né? Quer dizer, se aumentar a alegria, vai estragar. Vitor Hugo dizia que a melancolia é a felicidade de estar triste. Uma definição bem semelhante a essa. E Horácio vai dizer que chorar constitui certo prazer. Então, os dois sentimentos sempre muito presentes. Nós sabemos que a vacina vai neutralizar, sim, o vírus, vai nos trazer alegria, mas nós podemos também nos perguntar que é o que virá depois, uma vez que o vírus veio para ficar. Ele não vai ser eliminado com a vacina. Rapidamente eu quero mostrar como isso tem um amplo sentido. Nós dizemos que oxímoro é a engenhosa combinação de palavras de sentidos opostos, que parecem excluir-se mutuamente, mas que reforçam uma expressão. Por exemplo, quando eu digo um grito silencioso, ou uma cor incolor, né?
Existem sentimentos oxímoros que vão configurar situações com sentimentos antagônicos, não é? Mas que são perfeitamente complementares. E eu vejo que nos meios de comunicação, ao lado do número de mortes, está sempre um quadro mostrando o número de vacinados. Portanto, aumenta a morte, a tristeza, aumenta também a alegria nesse sentido. Eu encontrei no livro Quase Poesia, num poema chamado Presença de Vida, do nosso colega também acadêmico Walter Trinca, a expressão: depois de um orgasmo de vida, qualquer um pode morrer. Vida e morte juntos no mesmo instante. Na ópera Pagliacci, de Rogério Leoncavallo, ele vai dizer: e se o arlequim roubar tua colombina, ria, palhaço, e todos te aplaudirão. Transforma em risos os espasmos do teu pranto. Por último, Siddhartha, de Hermann Hesse, quando os 20 anos de separação de Govinda e Siddhartha, Govinda segue a filosofia de Gotama e Siddhartha de Buda, e depois de 20 anos esses dois grandes amigos se encontram e Govinda começa a chorar enquanto Siddhartha começa a rir. Nós estamos vivendo um momento assim que eu poderia dizer que ele é oxímoro, ou seja, estamos vivendo com a chegada da vacina e o número de mortes, alegria e tristeza. Este é um momento alegre e triste da humanidade. E eu me pergunto se esses dois sentimentos não seriam, por si, então, complementares. Eu quero, para finalizar, mostrar um vídeo, um pouquinho da valsa triste do compositor finlandês Jean Sibelius. Ele diz... Professor? Sim? Quanto tempo? Eu queria só propor que a gente sugerisse, né, para assistir o vídeo de repente, ou depois, no momento do nosso debate, ou que nosso público pudesse depois, a gente pode colocar aqui o link, né, no chat, para que eles assistam depois, porque a gente já deu uma estouradinha no tempo, e aí para que a professora Cristina possa também colocar suas contribuições, pode ser? Com certeza, para minha tristeza. Vou chamar igual a Marilene para a gente passar então as palavras. Eu já tinha mesmo previsto que poderia chegar isto. Fique totalmente à vontade, você que está aí nos ajudando e monitorando, para colocar o vídeo depois ou simplesmente deixá-lo aí como uma sugestão. Ok? Então, eu finalizo só dizendo que é uma valsa. Valsa é algo alegre, mas que Jean Sibelius denominou como uma valsa triste. E ele diz: esta valsa é como água da primavera. É fria, mas é primaveril. Alegria e tristeza juntos, compondo uma mesma situação. Muito obrigado, foi um grande prazer. Obrigada, professor Esdras Vasconcelos, nosso colega acadêmico da Academia Paulista de Psicologia, pelas suas reflexões tão importantes sobre o tema. E nós vamos agora passar a palavra para Ana Cristina Limonge, também nossa acadêmica, que é uma satisfação, Ana, te receber aqui hoje, para discutirmos esse tema, né? Da alegria, da tristeza, da qualidade de vida em tempos de pandemia. Fique à vontade, Ana. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui ao lado da Marilene, do professor Esdras, da Tamires e de tanta gente conhecida. Nós temos mais de 80 pessoas num sabadão, eu acho que é o lockdown.
Professor Esdras, queria te dizer que tem um slide meu que vai encaixar certinho a apresentação da sua valsa. Então, a Tamires já deixa no ponto que a gente vai ver a sua valsa, a minha apresentação é mais curtinha, eu fiz uma abordagem um pouco mais coloquial, então vai dar tempo de assistir, de comentar e de você não ficar triste, de você ficar alegre. Afinal, é melhor ser alegre do que triste, não é isso? Então, eu vou ver se você autoriza que ela faça parte da minha apresentação. Bom, pessoal, tá na Academia Paulista de Psicologia, assim como em outras instituições, é sempre um privilégio, né? Estar com os pares. E na Academia Paulista de Psicologia, eu tenho aprendido e me inspirado com as minhas colegas, com os meus colegas, e vendo que a psicologia nunca teve uma posição tão estratégica, tão forte, no sentido do autoconhecimento e da reflexão. E colocar isso dentro da questão das emoções, uma proposta de tema que o professor Esdras trouxe, né? Da tristeza e alegria. Esse título, gente, tinha 3 linhas. E ele foi enxugando, daí a gente chegou lá. Então, a beleza da apresentação do professor Esdras, realmente, Esdras, show de bola. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu acerto direitinho, qualquer coisa a Tamires me apoia, sobre as questões ligadas à qualidade de vida. Então, eu vou puxar para a qualidade de vida. Que legal, apareceu um monte de coisa aqui, menos do que precisava. Vamos ver o que eu fiz. Ai, são muitas emoções aqui, tal. Vamos tentar novamente, que ela não estava aparecendo a minha apresentar aqui. Agora já vi. Então, ela é uma apresentação mais sintética, e ela tem essa ênfase em qualidade de vida. Eu sou acadêmica da cadeira 9, da academia, estou desde 2017. A Leila, que colocou essa faixa em mim no dia, foi uma emoção muito grande da posse. As fotos vocês vão ver lá na página, que está sendo cada vez mais enriquecida, especialmente pelo trabalho de toda a equipe e da Tamires, que faz todo o suporte tecnológico com a visão de psicólogo. Então, vamos pensar, alegria, tristeza, emoções, né? Um mundo imenso de conhecimento, de reflexão, de impacto na nossa vida pessoal e coletiva. Quais seriam os elementos que fazem parte desse olhar, né? A mobilização da energia pessoal, a gente tem que estar vivo, né? Reconhecimento, a pessoa está triste. Não, está triste mesmo. Você está triste? Ué, será que eu estou triste ou estou alegre? Então, existe uma validação social dessas emoções, a questão da vivência autêntica, né? O que eu estou sentindo? E o que isso faz no meu aprendizado, no meu sentido daquilo que eu estou respondendo? A questão da ansiedade, puxa, eu estou ficando muito feliz sempre. Então, os relatos que o professor Esdras trouxe, estou tão feliz que alguma coisa ruim vai acontecer. Essa insegurança em relação à compreensão dessa dinâmica energética que a gente tem a todo momento. Os nossos mecanismos de defesa, racionalização, negação, afastamento, que integram essas emoções, e nesses 2 extremos, né, alegria, tristeza e alegria, né, e aí a gente tem um dos colegas, o Wellington Nogueira, falou, não vamos esquecer da alegria, ela é o pedaço bom, né, e que faz essa libertação, né. As nossas frustrações, puxa, eu queria ficar feliz com isso, mas eu não vejo sentido nenhum, né? É a tristeza, eu não queria que isso me deixasse triste. E aí, como que eu vou responder essa tristeza? Muitas vezes, recriando, tendo uma ação de sublimação, usando a arte, de certa forma, usando essa energia de uma forma transformadora. A consciência do que está acontecendo, que é uma questão mais complexa, porque eu vou estar consciente durante o processo? Ou será que eu tenho que olhar depois e me afastar para ver o que está acontecendo, como um pesquisador, né? O compartilhamento. Eu não vou contar que isso me deixou triste porque vai contaminar as pessoas. Eu vou contar da minha alegria. A pessoa fala, você está rindo por quê? Está feliz por quê? Né? Então, a gente tem muitos desdobramentos nessas emoções, desdobramentos psicossociais. E sempre, claro, a possibilidade da educação, da aprendizagem,
da autonomia, do desenvolvimento. Então, esse seria um grande cenário que eu estou chamando de psicossocial. Coloquei aqui emoções, considerando a ênfase de tristeza e alegria, e as questões de qualidade de vida. Com que vêm as emoções, do ponto de vista comportamental? Elas vêm com as motivações. Surgem das necessidades e são frutos dos desejos de ser, ter, compartilhar e solidarizar. Então, quais seriam esses desejos e necessidades? A sobrevivência humana, o ambiente e a cultura, os interesses próprios, as pressões sociais e organizacionais, os nossos sonhos e vontades. E o que acontece quando vivemos o nosso dia a dia nessa combinação de motivações, emoções, fatos, né? A gente vive emoções simultâneas. Então, eu lembro de uma coisa meio trágica, né? Matou os pais e foi ao cinema. É uma coisa assim, aquela coisa do psicopata total, né? Ou alguém acaba de contar que perdeu alguém, ou a outra pessoa falou que ganhou alguma coisa, nasceu alguém. Então, a gente vive nessa contínua interação de vida e morte, de ganho e perda. Então, o ser humano, realmente, ele vamos dizer assim, ele tem que fazer uma harmonia, uma integração dessas emoções. E, ao mesmo tempo, quando há uma separação, quais são as implicações disso, né? A turbulência, daí a necessidade do descanso, da pausa, da reflexão, da atividade física, porque senão é como se a gente vivesse eternamente estimulado, sem tempo de descansar, de integrar, de amadurecer, de crescer com sabedoria. E as dissonâncias afetivas nos fatos do dia a dia. Alguém te fala, mas a pessoa é muito má, eu falo, nossa, mas como ela é legal. Ou, puxa, tal pessoa é muito legal, não aguento nem ouvir falar o nome dessa pessoa porque ela me faz mal. Então, e o que eu posso falar e o que eu não posso falar? Então, falar de tristeza e alegria está nesse campo de simultaneidade, turbulência, dissonância e o nosso enfrentamento. Falando de pandemia, a gente está há 1 ano, né? Todas as ampulhetas possíveis, são infinitas, todos os tempos. Por que ela é perigosa? Porque ela mata, muitas mortes, em alguns lugares poucas, em outros lugares muitas. Um mau exemplo que o Brasil está vivendo. A questão do distanciamento social nunca foi tão valorizado, o abraço, o lazer. A gente achava alguma coisa fútil, a pessoa gosta de lazer, gosta de estar junto, e isso passou a ser ratificado como um sinal da nossa condição humana, o ser humano como um ser social. A importância da conectividade, como eu vou me comunicar, como eu vou interagir, saber do que está acontecendo. Então, quando se fala em necessidades básicas, se o Maslow tivesse vivo, eu acho que ele ia mudar aquela categoria necessidades básicas, né, da sobrevivência, da alimentação, ia colocar a conectividade, a possibilidade de você interagir com o outro da forma que for possível. Tambor, grito, panelaço e a internet e outros recursos tecnológicos. A evidência das desigualdades, o drama das desigualdades, né, da extrema miséria ao luxo supremo, isso ficou muito visível. Os riscos presenciais, quem faz a atividade presencial, que está correndo muito risco, que está nas entregas, na saúde, dirigindo, né, logística e outras coisas mais. E aí a gente tem um conjunto de fatores de vida, ergonômicos, sociais, sanitários, que realmente eles são fatais se você não conhecer e não cuidar. A revolução do home office, né, a atividade remota e a privacidade. Então, as coisas entraram dentro da sua casa, e quem domina esse espaço é você. Só que muitas vezes, a gente não cuidava dessa invasão. Então, o protocolo de conduta, o que se permite, o que não se permite, a gente ainda está aprendendo em relação a isso. As vacinas, que seria a nossa alegria, os dramas todos de quem tem, de quem não tem, 7 quilômetros de fila ontem,
numa cidade do Rio. Falei, o que será que aconteceu? O que eles estavam procurando? Será que eles queriam ficar juntos? Já sabia que não ia ter vacina para todo mundo. É uma manifestação humana dramática, né? Eu vou lá para ver o que acontece. E me pareceu aquela coisa dos náufragos, né? Que fogem do país para curar a vida e se expõem à morte. As mutações da Covid, que é uma coisa totalmente inesperada, e aí exportando as mutações para outros países, e os grandes impactos coletivos das decisões políticas, da ciência, da credibilidade, e mais ou menos de que lado eu estou, qual que é o meu estilo de vida, o que vai me fazer ficar vivo e deixar e garantir um mínimo de proteção e sobrevivência. São respostas que a gente não tem e que realmente nos fazem cidadãos, né, testemunhas oculares de grandes mutações. Ao lado das emoções, uma das coisas que me ocorreu muito quando era alegria e tristeza, que é um tema muito discutido na psicossomática, a alexithymia, ausência de expressão das emoções. Então, se conta que muitas vezes a pessoa está com essa cara de paisagem, de samambaia, né? E traz dentro de si esse conjunto de emoções, a alegria, a raiva, a tristeza. Esse desenho foi feito por um aluno meu em 1990, quando eu dava aula no Objetivo, na Universidade Paulista. E a questão é, o que fazer com essas emoções? Você pode não transbordá-la, significá-la, mas ela está cobrando essa energia interior. Então, sim, vamos falar de tristeza, alegria, e vamos reconhecer a alexithymia. A gente fica sem capacidade de elaborar, de transformar. Então, o que seria a gestão de qualidade de vida nessa perspectiva da tristeza? Eu fiz das tristeza e alegria, leia-se tristezas. Então, seria a percepção e a capacidade, aqui eu estou como um elemento da questão transformadora, de elaborar, integrar sentimentos, fatos, fragmentos, né? Incompletudes, esvaziamento do sentido, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo isso, ou como eu vou fazer. Esse relato do Esdras, no começo da fala dele, da mãe que falou, aqui não tem UTI, eu amo vocês. O que ela fez um milagre de comunicação e marcou a vida dos filhos e dos parentes, né? Então, a ideia é o que está dado, o que eu posso transformar, como que eu posso melhorar o bem-estar e reduzir o mal-estar. E aí, comentando a fala do Esdras sobre o semblante de bem-estar no trabalho, engajamento e tudo mais, realmente esse é um mito e é um desconforto muito grande. O pessoal está desmotivado. O que seria esse motivado? Falo, bom, às vezes o pessoal está deprimido, porque o negócio está feio. Primeiro, não tem sentido. A gente fala muito das questões positivas do trabalho, que realmente elas estão presentes, né? Ela tem todo o elemento de identidade, autonomia, crescimento, engajamento social, organizacional, econômico, mas esse lado dark, né, da vida no trabalho, que a gente sabe que existe, e que ainda há muito por ser feito, especialmente por causa dos tabus, das permissões silenciosas, a ideia por que será que algumas culturas valorizam a aparência alegre, mas construída em cima de um ambiente de opressão, de abuso e de desrespeito? E eu não estou falando aqui de salário baixo, eu estou falando de relacionamento interpessoal, né? Então, a ideia vamos fazer gestão de qualidade de vida a partir de emoções? Sim. Então, vamos conhecer a cultura, conhecer as limitações, e é interessante que são movimentos que elas têm uma propagação muito positiva, porque se descobre que é melhor ser alegre que ser triste, inclusive no trabalho, né? Então, alguns caminhos possíveis: valorizar as emoções. Tem um grande estudioso, Advinger Roots, e a Merlin Betty, do Tilburg University, que estudaram o choro em adultos. A gente tem alguns representantes brasileiros do estudo do choro, eu também fiz a tradução, utilizei durante um bom tempo, o protocolo está traduzido e está disponível, existe um livro sobre isso,
Então, entender, porque o choro no trabalho, ele tem 1000 histórias, tanto de punição, quanto de engajamento, identificação. A outra coisa é identificar o que seriam fatores de bem-estar e mal-estar, ter a consciência das práticas de qualidade de vida no seu sentido amplo, inclusive esse que a gente pode chamar do espaço emocional, e há demandas. Vamos discutir emoções, e aí a gente deve à indústria cinematográfica do Divertidamente, que é um show, embora ela seja um filme forte. Por ser desenho animado, eu acho ele bem forte. O contínuo autoconhecimento, então teve uma pergunta já do grupo aqui, que eu vi no chat, se o autoconhecimento auxilia essa compreensão das emoções, da tristeza e da alegria. Eu acho que foi mais ou menos isso. Aproximar-se dos pares. Uma andorinha não faz verão. Estejam juntos, de qualquer forma do bem, vamos dizer assim, não relações abusivas. Então, é muito importante compartilhar. Outra coisa é descansar, atividade física, o corpo trabalha junto com a alma. O corpo protege a alma, os sentimentos, cuide dele, né? Fortalecer vínculos e ambientes saudáveis. E aí, pessoal, a ideia é dar lugar para a qualidade de vida em atividades presenciais, remotas ou híbridas, e para ir finalizando, essa imagem das árvores, são 2 árvores que elas são super complementares, né? Eu digo, é o encontro do belo, uma busca de sintonia, aqui eu pensei em tristeza e alegria, já usei em outras situações, mas eu acho que tem essa oposição complementar, né? E a ideia de entender as nossas alegrias e tristezas. E, lembrando do nosso jeito bem brasileiro, eu sei que a gente tem colegas da América Latina assistindo, queria estar também podendo falar em espanhol, a nossa música, né? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba parar. Aqui estou com, deixa eu ver aqui a letra certinha, não estou conseguindo ver. Aqui. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba e samba para a gente cantar. Do ponto de vista da alegria, da tristeza, eu diria, não deixe a vida morrer, não deixe a vida banalizar. Isto é, não viva de alexithymia. A vida é feita de gente, e gente para se emocionar e amar. A emoção, os sentimentos, o amor fazem a vida melhor. É isso, pessoal. Agora vamos conversar. Olá. Tá sem som, tá sem som. Obrigada. Ai! Então, e agora eu queria ouvir a valsa do nosso querido Esdras. Dá para passar, Tamires? Isso, agora vamos ao vídeo. Vai casar direitinho, não é? Vai ser tocado. Uma valsa. Não disse antes que tristeza e alegria caminham juntas? Agora é a hora da alegria. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos. Vamos ouvir a valsa, estamos juntos. Muito bem. Tamires, você está com a agulha na... Está com a... Tá Estou, gente. Vamos lá. Só um minutinho aqui para a gente trocar as telas. Enquanto isso, eu vou vendo as mensagens. Gente, façam perguntas difíceis, tá? Não para a gente responder. Isso, enquanto a Tamires está organizando a tela, nós vamos, na sequência, já poder responder as perguntas que foram feitas no nosso chat, por todos que estão participando. Gente, nós estamos com 96 pessoas. Eu estava rezando para ter 17. Estourando. Ai. 17 tem um motivo. Um dia eu conto para vocês. Urso polar de 700 quilos.
Obrigada por rosas, né, que nós tivemos agora. E vamos passar para esse segundo momento da nossa live, em que estaremos, então, fazendo um breve debate, respondendo às questões e considerações que foram feitas aí no nosso chat. Então, eu vou passar a palavra para a Tamires, para ela trazer as questões, né? E aí os nossos convidados vão estar à disposição, então, para fazer esse debate. Bom, primeiro eu queria, acho que, agradecer, né, a fala dos colegas, foi muito boa, a apresentação foi muito legal, a gente teve uma interação espetacular, assim, de manter mais de 80 pessoas, assim, o tempo todo, né, desde o início da live. Então, acho que isso é um motivo de grande honra, né, para a academia e para os convidados. Nós tivemos muitos comentários também, elogios, né, muitos conhecidos de vocês, muitos alunos. Gabriela Alrico, que está falando de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e além dos outros colegas, né, que a Cris veio também comentando, da América Latina, enfim, temos pessoas de todos os cantos. E, dentre vários comentários, então, a gente tem 4 perguntas, e aí eu acho que a gente pode fazer em 2 blocos, porque 3 perguntas acho que se conversam um pouquinho, e uma quarta que eu acho que ela fica mais separadinha. A Carmen Rocha, a Cris até comentou um pouco, né, da pergunta dela, que ela pergunta o quanto que o autoconhecimento pode contribuir para a escolha consciente de mudança de estado de tristeza para a alegria. Depois da Carmen Rocha, a Clara Nigre pergunta se a alegria e tristeza são excludentes. Acho que o professor Esdras comentou um pouquinho, mas a gente pode ainda, né, dar uma pincelada nessa questão. E a Denise Ramos, que também pergunta a diferença entre a depressão, a tristeza e a raiva. Acho que essas 3 perguntas, então, a gente fecha esse primeiro bloco de debate. Eu queria começar para falar bem curtinho sobre essas questões do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento e da impossibilidade de controlar a emoção. Porque quando a gente percebe, ela já está acontecendo. E falando em emoção, eu preciso aqui dar um abraço bem grande em cada um de vocês, mas eu preciso dar um oi especial para minha netinha de 11 anos, que ela falou, vovó, entrei e estou te vendo. Então, Ana Beatriz, Marcelo, que é o irmãozinho dela, minha filha Ana Alice, é uma emoção saber que vocês estão me vendo numa live, que não é uma coisa muito simples em família, né? Então, assim, a questão, Carmen, do autoconhecimento, ela fica como um suporte, um apoio, uma espécie de colchão, né? Para amortecer, para absorver, para transformar essa nossa vida intensa, cheia de energia, ou com ausência de energia, diante dos fatos do dia a dia e do nosso próprio desenvolvimento. Então, ela é importante, ela é contínua, e ela não vem só através de uma técnica, vem também através de uma atitude, que é o que está acontecendo, como eu posso perceber melhor isso. Desde os registros dos sonhos, das interações, você vai se sentindo com melhor condição de novo, perceber, elaborar, transformar. É isso. Depois eu vou dando as outras respostas. Esdras? Sim, acho que a Cris fez além de uma brilhante apresentação, gostei muito, Cris, e você agora respondeu com bastante ênfase, né? O autoconhecimento é, na verdade, a única alternativa que temos. Se o sistema nervoso ele muda da alegria para a tristeza, da tristeza para a alegria, quase que autonomamente, não é? Involuntariamente, portanto, nós não precisamos interferir muito. Todavia, é através do autoconhecimento, através do neocórtex, que a gente pode descer ao sistema límbico e tentar influir essa descarga, essa circulação intensa de hormônios que nos levam para uma direção.
Eu creio que aí está a função da terapia, está a função da psicologia, mas também dos filmes, da literatura, enfim, da educação, de tudo, senão nós seríamos inteiramente selvagens, né? Mas é através do autoconhecimento, concordo plenamente. Eu acho que tinha duas questões para você, se elas podem ser simultâneas, né, Tamires? Isso, se alegria e tristeza se alegria e tristeza são excludentes, e a diferença entre depressão, tristeza e raiva. A nossa sociedade tenta fazê-las excludentes. O nosso sistema nervoso, a nossa própria constituição natural, as faz complementar, né? Quando coloca os dois centros em interconectividade permanente, e um trabalhando e descarregando as informações no outro centro, então nós nunca seríamos puramente alegres ou puramente tristes, mas complementarmente alegres tristes ou tristes alegres. Então, eu os vejo, do ponto de vista existencial e do ponto de vista da neurociência, como complementares. A nossa sociedade tenta dirigi-las somente para a felicidade. E, aliás, aí uma pergunta que faço até, aproveito para fazer o gancho de uma pergunta à Cris. Cris, como seria a empresa aceita que eu tenha uma alta performance, mas não seja um indivíduo assim tão alegre? Aceita. E é um estilo, né? É meio um estilo de influência, um estilo de liderança. Dependendo do tipo de entrega e do espaço que a pessoa está ocupando, é esperado que ela não seja tão alegrinha. Eu lembro de um programa de qualidade de vida que eu fiz há muitos anos numa empresa. O diretor falou, mas será, diretor de RH, será que eles não vão ficar alegrinhos demais e trabalhar menos? Eu quase caí da cadeira. Sim. Sabe, o bom trabalho é aquele que você se realiza, se complementa, mas é que a alegria, ela é irreverente, ela invade. Não que a tristeza não faça isso, a tristeza, ela trava. Ela é um bode na sala, a pessoa está de mau humor, não vou chegar perto. A alegria tem essa irreverência que a gente sabe na psicanálise, que ela muda, né, os paradigmas de comunicação, que é o grande trabalho dos doutores da alegria nos hospitais e também nas empresas, mudar o mindset, né? Então, depende, de novo, da cultura da empresa, da liderança e da capacidade de absorver essa pessoa mais interativa. Eu lembro muito do Nome da Rosa, que eu adoro, do Humberto Eco, que o grande mito, né, em torno de todo o drama, no filme, no livro, os dois maravilhosos, é o pecado do riso, né? Então, é muito gostoso estudar esses dois, porque eles remetem às outras emoções, não são as únicas emoções. Você trouxe aquele estudo, o que leva a quê, mas o que eu fico pensando é o falso riso, a falsa tristeza, a simulação, assim como no choro, para estabelecer algum tipo de pressão social ou de liderança, né? Então, o que a gente precisa saber é onde a gente está. Tem um mapa das emoções. Lembra que tem aquela, eu acho que nem sei se está fora de moda. Hoje o chefe está triste, o chefe está feliz. Então, esse alinhamento das emoções, que é uma coisa que na vida coletiva a gente tem que aprender. Se a pessoa está muito alterada, isso se estuda inteligência emocional, não mexa com ela, escolha um momento apropriado, mas não deixe de ser autêntico, né? Então, esses são aprendizados importantes no que a gente chamaria de compreensão das emoções e até de autoproteção. Se o cara está louco, pirado, né? Você vai bater de frente, o cara te mata, mesmo que você não seja a pessoa da fantasia dele. Eu lembro do Agostinho Monicucci, lembra? Um grande professor da PUC, contando a história de um paciente que estava com bastante alucinação, e ele achou que entrou no consultório, que ele estava dentro de uma igreja, de um santuário. E ele falou, então, doutor, vamos sentar, vamos ajoelhar e rezar para agradecer a Deus. Aí ele contando que ele ajoelhou, começou a rezar e começou a conversar com o paciente. Então, às vezes você tem que entrar naquele
mundo simbólico daquela emoção para estabelecer algum tipo de vínculo. É um mundo de coisas, né? É uma beleza. A tristeza é criativa e pode contribuir positivamente para a produção, certo. para a boa performance, haja vista que os escritores, em estado de tristeza, fazem belíssimas obras, né? Isso mesmo. Cris, aproveitando aqui então que você já estava falando sobre recursos humanos, acho que a gente pode então ir para a quarta pergunta, que é da Rosalina Moura. Ela pergunta o seguinte: como ajudar os RHs, como os RHs ajudam as pessoas, né, acho que seria dessa forma, com tantas emoções nessa fase da pandemia? O que você nos sugere? Então, os RHs estão tendo que se virar nos 30. Eu falo, é a vingança da psicologia. Ela passou a ser saúde mental, é tema estratégico. É tão importante quanto o cliente, quanto o mercado. Quase, vamos dizer, 90% das empresas tem como pauta discutir saúde mental dos dirigentes, dos empregados, dos fornecedores. Porque são situações dramáticas de depressão, violência, apatia, tudo que a gente pode pensar que interfere na vida como um todo, inclusive no trabalho. Então, a primeira coisa é tratar isso de uma forma natural. Os psicólogos, eu sinto que estão preparados para fazer isso, talvez podem estar mais cuidadosos alguns, mas já existem tanto, não só os psicólogos, terapeutas ocupacionais, pessoal da saúde. Primeira coisa, a escuta ativa. Olha, aqui se discute saúde mental. É uma espécie de permissão, porque antes era proibido, era sinal de fraqueza. A pessoa ficou louca porque não aguentou a pressão. Para você ser muito bom, você tem que aguentar a pressão. Então, passou a ser uma prática do dia a dia o cuidado com a saúde mental. Esse é um ponto inicial e fundamental para as questões da pandemia. E daí tem um mundo de decisões que são surpreendentes nas empresas em relação a isso. Aqui, a Tamires, temos as 3 perguntas. Eu não sei, vocês dizem o que deve ser feito. São 5h13. Eu acho que em 10 minutos a gente resolve as perguntas e o que ficar a gente pode responder. Eu não estou conseguindo acesso ao chat, porque eu apertei algum botão errado. Certo, então vamos lá. A gente tem aqui uma pergunta da Mariângela, que ela pergunta, então, como a gente lida com o nosso sistema simpático e parasimpático na pandemia? Esdras, essa é para você. Pois é. Por sorte, nós temos os dois. Seria um trágico destino termos somente um e estarmos condenados a responder apenas de uma forma. Né? Isso nos dá flexibilidade, nos dá possibilidade, muitas vezes até de escolha. Acho que o simpático nos ativa para fazer algo e não sermos puramente passivos, como a Cris colocou na apresentação dela. Diante dessa realidade, não nos acomodarmos, mas sermos ativos de alguma forma, mesmo estando em home office, mesmo estando em confinamento, em limitação e restrição. Acho que dá para ser, sim, e muitas pessoas, e diariamente a gente ouve de pessoas que começaram a terem uma nova criatividade, né? Estando confinados, estando proibidos. Isto é, fazer uma nova e gostosa limonada deste limão. Então, usar o simpático para a produção, mas aproveitar que estou proibido de fazer uma série de outras atividades para deixar que o nosso parasimpático também relaxe um pouco e aproveite desse descanso que nos é permitido agora, uma vez que não temos que gastar 1h30, 2 horas no trânsito para chegar ao trabalho, por exemplo. Miris, quais são as 2 questões? Se puder ler as 2, a gente faz uma palavra-chave e encerra, porque a nossa presidente já está sinalizando. Falei, ela é uma super CEO, gente, ela é boa mesmo.
E para a gente não invadir o tempo de todo mundo, né? Se você ler as duas, a gente faz um resuminho, dá os sinais e depois se complementa se precisar. Certo, então vamos lá. Uma que pergunta, de que maneira podemos introduzir os sonhos na criação de inventos, e será que é controle das emoções com amor? E a outra pergunta, como fazer a gestão das emoções em uma cultura organizacional que não valoriza isso? Acho que a gente já até bateu sobre isso, mas de repente ainda dá uma fechada. O meu E é áudio isso. E aí a gente encerra, então. Meu áudio cortou. Como fazer a... Como fazer a gestão das emoções em uma cultura organizacional que não valoriza isso? Pergunta da Juliana. Essa é para você, Cris. Estou louca para responder. Primeiro, sobre a amorização e emoções, eu fiz um trabalho no Sindicato dos Eletricitários, inspirado no Léo Buscaglia, sobre amorização. O trabalho com amor e as implicações disso. Desde o amor como prazer, como exibição, como conquista, a questão mesmo da sexualidade, porque o pessoal fazia manutenção de poste, passava o pessoal embaixo, eles iam se exibir, botava o dedo no lugar errado e morria em 30 segundos. Então, a gente fez várias vivências, isso era lá na Avenida Paulista, para consciência de que a emoção mobiliza coisas que interferem no trabalho. Então, essa capacidade do amor pleno, ou do amor conhecido, ligado à execução de uma tarefa. Então, existe metodologia, e um dos autores bacanas é o Léo Buscaglia, amorização. Eu acho que na pedagogia, a Marilene deve ter, assim, uma lista de coisas bacanas disso. Curiosamente, quem perguntou, Tamires, sobre gestão das emoções? Organizacional. Quem foi? Que pena que eu não estou vendo aqui, gente. Peraí, um instante. Estou feliz e triste. A gestão das emoções foi a Juliana Ordonhes, alguma coisa assim. Juliana, a Ju, a gente conversou ontem. Ju, boa sorte, Ju. Ela é uma psicóloga consultora das boas. Então, a questão é, uma empresa me pediu há 15 dias um projeto de gestão das emoções. Eu quase caí da cadeira quando eu vi a empresa, que não tem cultura de gestão das emoções. Então, o que eu quero te dizer, a gente tem um fato externo que abriu porta. E, às vezes, janela. Você fala, por onde começa o programa de qualidade de vida? Por onde der. Às vezes, você vai fazer uma horta com o pessoal que cuida de manutenção. Ou, eu lembro do pessoal que tinha alteração gástrica, muito problema gastrointestinal e tal, a gente começou com a arvorezinha do chá, que eles se reuniam para cuidar ali do mal-estar gástrico e fazer as conversas junto com o médico e com o assistente social. Então, não é só a cultura da empresa que determina uma mudança da empresa. A gente está vivendo um grande laboratório social, né? Então, a ideia é buscar fatos externos, muita ciência e muita escuta ativa. E dar um passinho de cada vez. Não adianta querer revolucionar, colocar uma Ferrari, né, numa garagem que só cabe um Fusquinha. Então, tem que ir devagarzinho. É isso. Marilene. Então, agora eu passo a palavra para a nossa presidente, a professora Marilene, reforçando o meu prazer de estar aqui e quanto que eu aprendi com você, Esdras. Você fez um curso completo de 1 ano, cara. Nossa Senhora! Não, isso me traz alegria, mas... Lindo. Mas tem a tristeza também. De não poder, a gente fica esbanjando a informação, né? Não é? Exato. Marilene, foi um prazer também e eu agradeço essa oportunidade. Nós que agradecemos, né? Você, Esdras, você, Ana Cristina, por essa tarde tão alegre, falando sobre a tristeza, né? Então, acho que nós aprendemos muito também sobre a qualidade de vida e pudemos fazer uma reflexão aí muito importante nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia Covid-19. Então, agradecer muitíssimo a proposta desta live com esta temática, que acho que é uma temática muito provocativa, muito interessante, né? Muito da nossa vivência, né? Do nosso dia a dia, e nesse momento mais ainda exacerbada, né? Com esse contexto que nós vivemos.
Agradecer demais as pessoas que estiveram conosco nessa tarde, né? Quase 100 pessoas aqui nos assistindo, participando, fazendo os seus comentários, trazendo as suas contribuições. Agradecer à diretoria da Academia Paulista de Psicologia, todo o apoio que nós temos recebido também para a realização desses encontros virtuais, a todos os acadêmicos que estão aqui conosco, a todas as pessoas que nos têm incentivado para realizar essa atividade, e, em especial, né, o apoio técnico de Tamires Lopes, que tem estado conosco em todas as nossas lives, o que é fundamental para que esse momento, né, seja possível de existir nas nossas vidas. E dessa vez nós tivemos também apoios importantíssimos, né, da Seven Waves, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão da Qualidade no Trabalho e do Instituto Paulista de Estresse, Psicossomática e Psiconeuroendócrino Imunologia, a quem nós agradecemos muitíssimo. Essa live vai ficar disponível online no canal do YouTube da Academia Paulista de Psicologia, como estão também as lives anteriores que nós fizemos o ano passado. A Academia de Psicologia se disponibiliza a estar contribuindo no que estiver ao seu alcance para que a ciência da psicologia e a vida andem sempre juntas. E nesse momento de pandemia, Covid-19, que nos abala tão profundamente, a Academia Paulista busca, por meio dessa live e de outras que já vieram e que virão, demonstrar esse compromisso e fortalecer os laços entre a ciência e a sociedade por meio da divulgação do conhecimento científico. Então, nós queríamos convidar vocês para visitarem o site da academia, no www.academiapaulistapsicologia.org.br, deixar as suas sugestões para o seu aprimoramento, e nós disponibilizamos também aqui, agora há pouco, Tamires talvez possa até voltar a colocar, o nosso e-mail de contato, para que vocês sempre estejam com esse canal aberto, né, aqui conosco da Academia Paulista. Então, um grande abraço a todos e todas, né, e que nós possamos aí estar juntas em muitos outros momentos. Alegria, tristeza e qualidade de vida em tempos de pandemia é a nossa reflexão da tarde de hoje. Um beijo a todos.